Meu nome é Caio Abujade, eu sou médico psiquiatra infantil, especialista em autismo, convidado pela produção da peça Um Estranho Caso do Cachorro Morto para um debate após a peça. O cérebro do paciente com autismo, ele é um cérebro um pouco diferente do nosso. Ele é um cérebro mais hiperexcitado. Funciona mais ou menos assim. É como se o nosso cérebro, ele faz uma atividade de cada vez. Então, toda vez que a gente faz uma atividade, a gente desliga a nossa atividade anterior. Mesmo quando a gente está fazendo duas atividades ao mesmo tempo, a gente, na realidade, está fazendo uma de cada vez bem rápido. O paciente com autismo, não. Por ele ter um cérebro hiperexcitado, ele liga uma atividade sem desligar a atividade anterior. Então, ao longo do dia, às vezes, ele está fazendo 100, 200, 300, 1000 atividades ao mesmo tempo naquele cérebro. E isso ele faz desde quando ele nasceu. O cérebro dele é assim. Então, a gente tenta fazer com que eles funcionem com um cérebro parecido com o nosso. Só que, se eles tentarem funcionar da mesma forma que a gente, eles se desorganizam. E aí eles entram em crise. Então, desde pequeno, eles vão criando um método para se organizar. Você tem um padrão de comportamento repetitivo. Na realidade, isso é um cérebro tentando se organizar. Tá? Então, eles sempre voltarem para o mesmo start faz com que eles continuem funcionando de forma adequada naquele mar de estímulos que eles têm. Então, eles têm que seguir uma linha reta dentro desse mar de estímulos. Quando eu coloco um bloqueio nesse comportamento repetitivo, peço para ele parar de fazer aquilo, ou bloqueio um ritual, uma rotina, ou até uma estereotipia, ele cai de novo nesse mar de estímulos e aí ele se desorganiza completamente. O cérebro mais imaturo, ele é mais sensorial e mais motor. Por isso, a gente vai ter predomínio de comportamentos repetitivos motores, que são as estereotipias, e sensoriais, que são as hipersensibilidades tátil, gustativa, olfativa, visual, né, e auditiva. E aí, conforme ele vai amadurecendo, esses padrões de comportamento repetitivo eles vão mudando para comportamentos repetitivos que a gente chama de ordem superior, que são comportamentos mais maduros. Então, são baseados em rituais, rotinas, compulsões. E quando o comportamento repetitivo se torna num padrão exemplar, que aí a gente vai ter as habilidades, quando a gente tem uma coisa que a gente chama de insistência na mesmice, que é quando o paciente começa a estudar temas diferenciados. Então, ele sabe tudo sobre astronomia, sabe tudo sobre os animais, sabe tudo sobre os dinossauros. Então, vejam, você tem o mesmo comportamento que é uma estereotipia e o alto interesse por astronomia é a mesma forma de trabalhar aquele cérebro hiperexcitado, entendeu? Só que com padrões cognitivos diferentes. Desde o primeiro dia que a gente nasceu, o que a gente faz durante o dia é criar redes neuronais. Isso vale para todos nós, tá? E durante a noite, memorizar essas redes neuronais. No dia seguinte, a gente reativa essas redes neuronais, acrescenta as informações daquele dia e armazena durante a noite. A gente faz isso a vida inteira, tá? Os pacientes com autismo, eles têm redes de preferência que fazem com que ele se organize. Tá? Eu tenho que atrelar as novas informações do dia a essas redes neuronais de interesse. Então, se um paciente está lá super interessado em bichos, em fazer desenho, e eu quero que ele se interesse por outras coisas, eu posso, através dos bichos, ir dando um conhecimento sobre outras áreas. Né? Então, eu quero que ele aprenda sobre o céu. Então eu vou falar que aquele bicho está brincando num lugar ensolarado, que tem nuvens, que tem sol, e aí de repente eu estou falando do céu e deixei os bichos de lado, mas eu estou usando as mesmas redes neuronais. Então nós temos que usar o comportamento repetitivo ao nosso favor e fazer com que ele amplie o espectro de conhecimento em cima desses conhecimentos e dessas situações específicas. A importância de que as pessoas vejam o autista como ele é, e não tentem transformar ele numa pessoa típica, entendeu? Que se a gente conseguir dar para eles o mundo que eles precisam, eles vão se desenvolver super bem.